fluxograma é uma representação gráfica, né? Visual. Ela é interessante, mas ela tem limitações. Por quais são as limitações? Então, se o algoritmo é um algoritmo complexo, né, vai ficar um pouco difícil, né, de você ter até espaço para você conseguir representar tudo no gráfico, ou vai ficar um desenho muito complexo de ser entendido, certo? Então, uma outra forma de representar algoritmos é a partir de pseudocódigo, certo? Então, o que é um pseudocódigo? O pseudocódigo ele é uma linguagem artificial, certo? Então, ele não é uma linguagem como a nossa do português, mas ele é uma linguagem, certo? Criada artificialmente para auxiliar no desenvolvimento de algoritmos. Então, ele não é nem uma linguagem que é exatamente o nosso português, né? E nem uma linguagem que é uma linguagem de programação do computador. Mas ele é um meio termo, certo? Ele é similar ao português, então ele usa a língua, né, portuguesa para expressar o algoritmo, certo? Ele não executa no computador porque ele não é uma língua de programação, mas ele pode ser facilmente traduzido para qualquer linguagem de programação porque ele é muito parecido. Então, essa é a ideia de um pseudocódigo. Tudo bem? Bom, então, assim como numa linguagem, toda linguagem, português, francês, italiano, qualquer língua, certo? As frases da linguagem, elas seguem uma sintaxe e uma semântica. O que é a sintaxe? A sintaxe é a estrutura. Então, quando eu vou escrever uma frase em português, eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo, eu tenho o adjetivo, eu tenho o advérbio, eu tenho a estrutura que compõe a frase, certo? Determinadas estruturas são válidas, certo? E determinadas estruturas não são válidas. Além dessa questão da sintaxe estrutural, você tem a sintaxe daquilo que é léxico, a gente fala, né? Que é aquilo que pode, a simbologia que pode e que não pode. Então, por exemplo, na língua portuguesa, nós não usamos aqueles símbolos que tem, por exemplo, no japonês, né? Não, elas não são letras do nosso alfabeto. O nosso alfabeto é com 26 letras conhecidas, certo? E mais algumas letras que têm as acentuações, né? Cedilha, assim por diante. Tudo bem? Tudo isso diz respeito à estrutura. Então, toda linguagem tem um conjunto de regras e definições que especificam qual é a sintaxe, a estrutura daquela linguagem, certo? Além disso, eu posso ter estrutura, mas a semântica pode não fazer sentido, certo? Então, a linguagem, além de ter regras sintáxicas, ela tem regras semânticas, que é aquilo que faz sentido. Então, a sintaxe é o quê? Nada mais do que o conjunto de regras que define a forma, certo? Da linguagem. E a semântica é o quê? O conjunto de regras que descreve o significado. Então, ou seja, a semântica se refere àquilo que dita se a sua construção sintática ela é válida ou não. Então, não basta você construir frases que estão corretas sobre a ótica sintática, mas que não fazem sentido que seja amplamente aceito, que não é válido, tudo bem? Então, os exemplos aqui, ó. Então, nesse primeiro exemplo, ó, esse tem uns símbolos aqui, né, numa língua que não é a língua portuguesa. Então, eu escrever uma frase, né, com esses símbolos, ela não é uma frase aceita. Onde que está... Por que ela não aceita? Porque ela não segue uma sintaxe válida para a língua portuguesa, certo? Bom, então nesse caso o problema é um problema de sintaxe, que ela é uma sintaxe inválida, né? Outro exemplo aqui, ó, a mesa sorriu. Bom, a mesa sorriu, do ponto de vista sintático, é válido, né? Eu tenho as letras que estão dentro das 26 letras do nosso alfabeto, certo? A composição das palavras está ok, certo? Eu tenho ali o sujeito, depois o verbo, então a composição sintática está perfeita. Mas a semântica aqui não é válida, né? Então a mesa sorriu não é algo que soa como uma frase com um significado que seja amplamente aceito, que seja válido, né? Todo mundo se questiona, a mesa sorriu não faz muito sentido, né? Não é uma semântica válida nesse caso. Quando 900 anos de idade você atingir parecer tão bem, você não vai. Bom, parece o mestre Yoda falando, né? Mas a sintaxe é válida, a semântica é válida. Por mais estranho que possa soar essa frase, né? Parecer um mestre Yoda falando, é uma frase válida sob a ótica sintática e semântica, certo?
tudo bem? Não tem nenhum problema com essa frase, por mais estranho que pareça. Outro problema que pode ser possível, né, na sua linguagem, é a questão de ambiguidade semântica. Então, por exemplo, aqui, ó, Márcia viu o homem no parque com o telescópio, certo? A construção parece de acordo, né, então sobre a ótica de sintaxe aqui, né, parece que está adequado, mas na verdade há uma falha na sintaxe aqui que leva a uma ambiguidade semântica, né? Então, qual que é a falha que tem aqui, né? Você não consegue identificar se o telescópio, né, se refere ao homem ou se refere à Márcia, né? Então, a Márcia viu o homem no parque com o telescópio. Quem estava com o telescópio? A Márcia usou o telescópio para ver o homem, ou a Márcia viu um homem que estava com o telescópio estava com o homem, certo? Então é uma frase que tem um problema aqui de ambiguidade, tudo bem? Bom, então a sintaxe, ela é formada por regras que são léxicas ou sintáticas, propriamente ditas. A regra léxica diz respeito ao quê? A combinação válida de caracteres. Então lembra que no nosso alfabeto, as palavras válidas são aquelas que são compostas pelas 26 letras do alfabeto, certo? Mas eu posso fazer composições das 26 letras que são válidas e outras que não são, que são inválidas, certo? Ou eu posso querer usar letras que não são do nosso alfabeto, nesse caso vão ser inválidas. Então a sintaxe não é adequada. Tudo bem? Então, a regra léxica diz respeito exatamente às combinações que são válidas. Então, as palavras que são válidas que eu consigo montar, certo? Então, dentro da língua portuguesa, eu tenho todas as palavras possíveis, né, que são válidas na língua portuguesa. Sobre a ótica de computador, né, o que diz respeito à parte léxica de uma linguagem de programação? São as que a gente chama de palavras reservadas, ou seja, tem palavras dentro da linguagem, né, que elas são reservadas, ou seja, você não pode usá-las, você só pode usá-las num determinado escopo específico. Então, lembra lá dos nossos conectivos? Se, então, enquanto, faça. Essas palavrinhas, se, então, enquanto, faça, elas são palavras reservadas, porque elas servem exatamente para expressar esses conectivos condicional e repetitivo. Certo? Sempre que você se deparar com essas palavrinhas, né, elas estão identificando um conectivo condicional ou repetitivo, certo? Que são os conectivos que eles se referem. Eu não posso usar, por exemplo, essa palavra reservada, né, se, então, enquanto, faça, para um outro uso, para identificar um sujeito, para identificar algo diferente no meu código, certo? No caso, a gente chama de uma variável. Também ela está relacionada aos identificadores. Então, o que é o identificador? Como que você vai identificar algo, né, dentro do escopo do seu programa, tudo bem? Ou os operadores. Então, operadores é mais, menos, vezes, dividir. Quando você tem um operador de mais, é porque ele representa uma soma, certo? Sobre a ótica do seu algoritmo. Então, computacionalmente, no ótica de computação, né, o operador mais, menos, vezes, dividir são operadores que estão dentro dessas regras léxicas aqui, né, que são os tokens, né, que para formar a sua linguagem. Bom, regra sintática diz respeito a como que esses tokens, né, como que você pode combinar ele para formar instruções válidas, certo? Então, quais ações, no nosso caso, comandos são válidos, quais expressões, então se eu quero fazer uma expressão algébrica, né, a soma de dois números, assim por diante, qual expressão é válida e assim por diante, tudo bem? Então, sobre a ótica de linguagem de programação, de lógica de programação, a sintaxe, a parte sintática e a parte léxica diz respeito a exatamente essas duas características. A sintática diz respeito aos comandos que são válidos, as instruções que são válidas, ou seja, qual tipo de instrução você pode usar para instruir o computador. E a parte léxica diz respeito ao quê? Quais as palavras, né, quais os termos que você vai usar para escrever as suas instruções, certo? Então, você está descrevendo as instruções. Então, quais palavras, quais termos você vai usar para poder descrevê-los.
O que trata a semântica? Então, a semântica trata do significado, né, das expressões. Então, determinadas construções, né, com as instruções do programa são válidas, outras não, certo? Então, é importante o quê? É importante para você que for programar, né, escrever os seus algoritmos, você saiba o que as instruções fazem, certo? E você só vai usar aquela instrução, certo? Dentro de um escopo que ela se encaixe, certo? Para não causar um problema semântico. Tudo bem? Diferentes formalismos foram desenvolvidos para atender diferentes objetivos. Então, dentro da linguagem de programação, tem diferentes formalismos que a gente adota. Então, por exemplo, não sei se vocês lembram, agora há pouco, né? Lembra que lá no fluxograma, a gente tem o símbolo do losango e tem o símbolo de quadrado, do retângulo, né, com bordas rígidas, mas a gente não tem o símbolo do se então, do conectivo se então, né? Conectivo condicional. Mas a gente tem um formalismo semântico, né, que define uma estrutura que diz que se tiver aquela estrutura, a interpretação semântica daquilo é que você tem um conectivo condicional. De maneira similar, mesma coisa para o conectivo repetitivo. Tudo bem, gente? Então, a semântica diz respeito a isso. Apesar do fluxograma não ter um desenho gráfico, uma representação gráfica para esses dois conectivos, uma composição daqueles símbolos tem uma semântica muito bem definida, né? Uma que define o conectivo condicional e outra que define o conectivo repetitivo, certo? A mesma coisa se aplica nos pseudocódigos também. Então, em termos de formalismos agora, indo para dentro do nosso pseudocódigo, a gente vai começar a formalizar, certo? Eu vou começar a introduzir para vocês quais são as regras, quais são os padrões, certo? Da linguagem do nosso pseudocódigo, certo? Então, é como se nós estivéssemos aprendendo o português, certo? A partir exatamente desse momento, certo? Só que não é o português, a gente vai aprender, vocês vão aprender uma língua nova. Não é inglês, não é português, ela se chama pseudocódigo, certo? Dentro do pseudocódigo, o que eu tenho? Então, uma coisa que tem de formalismo no pseudocódigo são os tipos de dados, certo? Então, lembra que seu algoritmo ele vai operar sobre dados. Os seus dados podem ser de tipos diferentes, né, de vários tipos. Então, dentro do pseudocódigo, ele define 4 tipos distintos. O tipo inteiro, o tipo real, o tipo caractere e o tipo lógico, certo? O que é o tipo inteiro? O tipo inteiro é qualquer número pertencente ao conjunto dos inteiros. Então, 3, 7, menos 6, 7.829, assim por diante. Qualquer número inteiro, positivo ou negativo, ele é um número do tipo inteiro, certo? O que é um número real? Então, o tipo real, ele é qualquer número que pertence ao conjunto dos reais. Então, pode ser 23.8, 3.683, que é o número inteiro, certo? 3.683, nesse caso, né, é o número real, menos 6.281.232, menos 6.281.232, 2.71 elevado a 15, certo? Que equivale a 2.71 vezes 10 elevado a 15, né? Então, esse E a 15 quer dizer que é vezes 10 elevado a 15. Tudo bem, gente? Então, número real é usado para identificar qualquer número pertencente aos conjuntos reais. Então, se lá no pseudocódigo aparecer lá real, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquele tipo de dado é um dado que é um número real, certo? De maneira similar, caractere é um conjunto de caracteres numéricos ou alfanuméricos ou especiais. Então, por exemplo, uma frase, a frase você descascou pelo menos 13 batatas, uma frase interrogativa, né? Está fazendo uma pergunta. Essa frase, né, ela representa um conjunto de caracteres, certo? Dos caracteres V, O, C, E e assim por diante, certo? Então, esse tipo de dado associado a essa frase, dentro do contexto do pseudocódigo, a gente chama ele de caractere, certo? Então, se você precisar no seu algoritmo, né, representar uma frase, né, o tipo de dado é um caractere que você vai precisar.
E o tipo lógico? O lógico é qualquer informação que pode assumir apenas duas situações, verdadeiros ou falsos, certo? Então, por exemplo, as batatas podem estar com casca ou descascadas, certo? Então, eu tenho duas situações aqui, com casca ou descascada. Então, se eu quero ter um tipo de dado no meu algoritmo, né, que identifique o estado da batata como com casca ou sem casca, o que eu preciso, não preciso de um tipo caractere, que é uma frase, eu preciso de um tipo lógico, eu preciso de uma variável de tipo lógica, que o estado dela vai ser, só tem dois estados possíveis, né? Verdadeiro ou falso, sim ou não, e assim por diante. Qualquer informação que assume dois estados possíveis, certo? Ele é um tipo lógico. Bom, o que é uma constante? Então, o que a gente viu agora são os tipos de dados, certo? Então, dentro do pseudocódigo, ele tem aqueles 4 tipos, certo? Dentro do pseudocódigo também, o que a gente tem são as chamadas constantes. O que é uma constante no escopo do pseudocódigo? É a informação que não sofre nenhuma variação no decorrer do tempo. Então, lembra que o algoritmo está relacionado a um processo que é uma sequência temporal de ações, certo? Se você tem alguma informação ali dentro, certo? Que durante o tempo ela não se altera, ela é sempre constante, a gente chama isso de constante. Então, por exemplo, 5, não fume, 2.527 menos 0,58, ou V de verdadeiro, certo? São informações constantes. Sempre nós usamos aspas duplas para diferenciar constantes do tipo caractere dos outros tipos, certo? Então, sempre que vocês encontrarem as aspas duplas aqui, ó, significa que vocês têm uma constante que é do tipo caractere, certo? O tipo lógico, ele sempre assume dois valores possíveis, né, de constantes. O verdadeiro, que a gente pode indicar pelo escrito verdadeiro, que representa o V, né, ou o falso, que representa o falso, né, aqui o F. Tudo bem, gente? Então, vamos ver se vocês entenderam, né? Então, eu tenho aqui, né, algumas constantes, certo? E qual é o tipo dessas constantes? Então, vamos lá, né? Qual que é o tipo dessa primeira constante aqui, ó, 10? Bom, é um número inteiro, 10, ele é um tipo inteiro, né? Qual que é o tipo dessa outra constante que também tem o número 10, só que ele tem um ponto zero aqui, né? Se ele tem um ponto zero, ele é número real, né? Então, o tipo dele, ele é real. E menos 10? Menos 10 é um número inteiro, né? Então, se ele é inteiro, o tipo dele é do tipo inteiro. E 10? Opa, tem aspas. Então, lembra que quando tem aspas, ele significa para representar que ele é caractere. Então, as aspas são usadas justamente para isso. Tudo bem? Então, como tem aspas, esse tipo é o tipo caractere. Ah, mas tem o número 10 aí, professor. Tem, mas pelo fato de ter aspas, o tipo dele, ele é um tipo caractere, certo? Todos são número 10, certo? Dois são 10, que são um tipo de inteiro. Um é um 10, que é o número real, porque tem o ponto zero aqui, ó. O outro é um 10, que é um caractere, porque tem o entre aspas. Tudo bem? Bom, falso. O que é o falso? Falso é um valor lógico, né? Então, o tipo dele é o tipo lógico. 6.02 e a 23. É 6.202 vezes 10 a 23. É um número real. Bom, 2 mais 3 igual a 5. Opa, isso aqui parece ser uma expressão, mas está tudo entre aspas. Se está entre aspas, ele representa um caractere. Menos 2 e a menos 5. Menos é a mesma coisa que menos 2 vezes 10 elevado a menos 5, que dá um número 0.00002, né?
menos 0,00.02. É um número real. 3 e menos 5. Opa, tem entre aspas, ó, não é um número real. Parece ser um número real, mas por estar entre aspas duplas, ele sempre é um caractere, certo? Então, sempre que tiver entre aspas duplas, ele é caractere. 0.1234 é um número real. Sim, opa, é uma palavra que está entre aspas. Está entre aspas, ele é um caractere. Verdadeiro. Verdadeiro é um tipo lógico, né? Assume um dentre dois resultados possíveis, verdadeiro ou falso. Então é lógico. Dentro do pseudocódigo tem 4 tipos básicos: inteiro, real, caractere, lógico. Sempre que tiver entre aspas, certo? Uma constante que tem entre aspas, mesmo que seja um número, ele é um caractere, certo? Tudo bem? Então, definido quais são os tipos de o que é uma constante, né? Além de uma constante, eu posso ter uma variável. Então, o que é uma variável no escopo do nosso algoritmo, né? Escrito num pseudocódigo? É uma informação que, como o próprio nome diz, pode ser alterada, uma informação que pode variar ao longo do tempo, certo? Então, lembra que o algoritmo está relacionado a um processo que é uma sequência temporal de ações. Se você tem alguma informação ali dentro que ela pode ser alterada no decorrer do tempo, você tem o que a gente chama de uma variável. Então, por exemplo, a cotação do dólar, o índice da inflação, são tudo variáveis, né? São coisas que mudam ao longo do tempo, tudo bem? No geral, dentro do pseudocódigo, como que a gente representa uma variável? A gente representa uma variável a partir de um identificador, certo? Então, toda variável tem um nome. Então, por exemplo, a cotação do dólar é o nome que se dá para a cotação do dólar, assim como o índice de inflação é o nome que se dá para o índice de inflação, certo? Então, não é o valor da cotação, mas a cotação do dólar se refere não somente ao valor, mas se refere ao fato de você ter um valor que varia, tudo bem? Por isso que se chama variável. Bom, dentro do pseudocódigo, né, então a gente identifica, né, uma variável a partir de um identificador, de maneira similar que a gente faz, né, na nossa vida real aí, né, quando a gente chama cotação do dólar e inflação, a gente está dando um nome para algo que muda, certo? Uma informação que varia. Dentro do seu pseudocódigo, você precisa dar um nome, um identificador para algo que muda, que é uma variável, certo? Existem regras simples, né, para dar nome a uma variável que varia dependendo da linguagem, nesse caso da linguagem de programação, certo? Algumas linguagens requerem que a variável seja declarada antes de ser utilizada, certo? É que é um padrão que eu recomendo para vocês. Então, antes de você fazer uso de uma informação que varia, é importante que você declare ela. O que é declarar? Você torna explícito que tem no seu algoritmo uma informação que vai variar e o nome dessa informação é representada por um identificador que você vai definir, certo? Então, o que é um identificador no escopo do nosso pseudocódigo? É o nome de qualquer entidade dentro de um programa, certo? Então, dentro do programa, quando você quer dar nome às coisas, né, que você vai usar, você usa um identificador para dar esses nomes. E, normalmente, o que tem? Né? Tem uma regra de formação para identificador. Então, tem uma regrinha, certo? De sintaxe e de léxica que você deve seguir para dar nomes aos identificadores. Primeiro, ele deve começar por um caractere alfabético. Então, nenhum identificador pode começar com um número, certo? Então, você tem que começar com uma letra. Segundo, ele pode ser seguido por caracteres alfanuméricos ou numéricos. Então, começou com uma letra, certo? Mas você pode ter números que compõem o nome dele, não tem problema. Então, pode vir ou outros caracteres ou números. Próximo, não deve ser usados caracteres especiais. Então, arroba, mais, menos, vezes, dividir, não faz parte. Ele não é um caractere válido para compor o nome de um identificador. Então, um exemplo aqui, ó, identificadores válidos. Alfa, X, então não precisa ter vários caracteres, pode ser uma única letra, desde que comece com uma letra. BJ153, notas, média, ABC, INPS, FGTS, assim por diante, certo?
Ah, precisa começar com maiúsculo? Não precisa começar com o primeiro maiúsculo, não, gente. Eu comecei aqui simplesmente porque está aqui nesse slide, mas não precisa, certo? Precisa começar com um caractere. Só isso. Identificadores inválidos. 5x, por quê? Começa com 5, certo? E parênteses 13. Bom, tem o caractere especial parênteses, então não é válido, né? A2.b não é válido porque tem o 2 pontos. X menos Y não é válido porque tem o menos, certo? Nota barra 2 não é válido porque tem o barra, que é o de divisão. AWQ asterisco não é válido porque tem o asterisco. P e comercial A não é válido por causa do E comercial. Entenderam, gente? Então, identificador é algo que é usado para identificar coisas no escopo de um programa, certo? E a regra de formação dele começa por uma letra do alfabeto, que é um caractere alfabético, né? E pode ser seguido por outros caracteres alfabéticos ou números. E não deve ser usados caracteres especiais. Olha lá, a regra de formação, então, de um identificador é expresso aqui, né, por essa representação gráfica aqui, ó, certo? Imagina quase como se fosse um fluxograma, né? Mas não é um fluxograma, mas é simplesmente uma regra de formação. Então, um identificador, ele começa com uma letra, certo? E que pode ser seguida de uma ou mais letras. Note o fluxo aqui que ele vai e pode voltar, né? Então, eu tenho uma letra que pode, antes de eu continuar, né, eu posso passar várias vezes por letras ou dígitos, certo? Então, a regra de formação do identificador é letra seguido de letra ou dígito, tudo bem? Por uma quantidade arbitrária, posso colocar quantas letras ou dígitos eu quiser aqui, né? Tudo bem? Só não tem que tomar cuidado em aquilo que é recomendado e aquilo que não é recomendado, né? A gente vai falar um pouco mais sobre questão de como escolher identificadores. Bom, toda variável no escopo do pseudocódigo, ele segue, então, uma regra, certo? De declaração, certo? Então, quando você vai explicitar no seu pseudocódigo que há uma variável, você tem que seguir uma regra, a regra da linguagem. Então, lembra que a gente está descrevendo aqui uma linguagem, que é a linguagem do pseudocódigo. Então, como que a gente declara variáveis? Então, o primeiro que você deve escrever é o tipo. Então, quais são os tipos possíveis? São aqueles 4 que a gente definiu: inteiro, real, caracterológico. Após escrever o tipo, que é exatamente esse texto, inteiro, real, caracterológico, você vai colocar 2 pontos, o símbolo 2 pontos, certo? Depois de 2 pontos, o que você vai escrever? Você vai escrever o seu identificador. Lembra que o identificador, ele segue essa regra aqui atrás, certo? Então, você vai escrever um identificador que segue a regra dos identificadores. Qual é a regra do identificador? Começar com uma letra, ser seguido por letras e números. Bom, você pode declarar uma ou mais variáveis, certo? Como que você separa a declaração de variáveis? Usando uma vírgula. Então, se você quer declarar mais do que uma variável, você vai colocar um identificador seguido de vírgula e, novamente, um identificador, certo? O que você está fazendo quando você coloca a vírgula? Você está declarando mais do que uma variável do mesmo tipo, certo? Todas as variáveis que você colocar aqui vão ser do mesmo tipo que você definiu aqui inicialmente. Terminou de declarar todas as variáveis, então imagina que você quer declarar uma variável. Coloca o nome do tipo, por exemplo, inteiro, 2 pontos, o nome da variável, por exemplo, cotação, certo? Seguido de ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula, ele demarca o fim da instrução. Assim como a gente tinha lá no algoritmo, né, no nosso relato escrito, o ponto e vírgula demarca o final. Aqui também, né? Todas as ações, né, a ação que você está fazendo aqui é declarando variável. A ação de declarar variável, ela segue a seguinte regra sintática. Começa com a declaração do tipo, seguido de 2 pontos, seguido dos identificadores das variáveis que são desse tipo, pode ser um ou mais, separados por ponto e vírgula, certo? No final, terminado com 2 pontos. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Então, exemplos de declaração de variáveis. Então, se eu estiver escrevendo no meu pseudocódigo, eu posso escrever instruções desse tipo, ó, inteiro, 2 pontos, x, ponto e vírgula. O que eu estou fazendo no escopo do meu
meu pseudocódigo? Eu estou dizendo para o meu pseudocódigo, né, que eu estou declarando uma variável cujo nome cujo identificador é x maiúsculo e o tipo dessa variável é um tipo inteiro. Então, sempre que eu tiver que eu me remeter ao identificador x, eu estou me remetendo a um número inteiro que, num determinado instante, assume um determinado valor, certo? Lembra que é que nem a cotação do dólar. A cotação varia, o valor aqui varia, pode variar também. Caractere, nome, endereço, sexo, certo? Bom, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu tenho 3 identificadores, né? 3 identificadores, indicando que eu estou declarando 3 variáveis do tipo caractere, certo? É isso que essa instrução está dizendo. O meu algoritmo, declare 3 variáveis do tipo caractere. Bom, aqui embaixo, real, ABC, XPTO, peso, dólar. Bom, o que eu estou fazendo? Estou declarando 4 variáveis do tipo real, certo? Lógico, resposta H286. Estou declarando 2 variáveis do tipo lógico. Tudo bem, gente? Bom, cuidado sem tomar, né? Então, sempre escolha nomes significativos aí para as variáveis, né? Nome, endereço. Então, uma declaração de uma variável, sei lá, um uso comum, né? Às vezes vocês estão trabalhando com cadastro, de fazer um algoritmo para cadastrar os alunos, né? Então coloca nome, endereço, CPF, RG. É um nome que tem significado, mas muitos, né, costumam colocar simplesmente, sei lá, A, B, C, D. Não tem muito significado quando você está trabalhando com os dados, informações pessoais de uma pessoa, né? Então tentem usar sempre nomes significativos, que o identificador, de forma que o identificador da variável tenha, de certa forma, correlação com o que é a variável, certo? Com a informação que vai ser armazenada naquela variável. O que mais eu posso escrever no meu pseudocódigo, né? Eu posso escrever operações, expressões, né? Então, uma expressão é nada mais do que uma combinação válida de variáveis, constantes e operadores. Os operadores, dependendo de qual operador eu tiver, eu vou ter uma expressão diferente. Então, eu tenho 3 tipos de expressões possíveis dentro da linguagem do meu pseudocódigo, certo? Então, lembra que estamos aprendendo uma nova linguagem. Então, a linguagem que está aprendendo é pseudocódigo. O pseudocódigo admite expressões, e existem 3 tipos de expressões. A expressão aritmética, uma expressão lógica ou uma expressão literal, certo? Bom, vamos ver cada uma delas, né? Bom, então, uma expressão aritmética é aquela cujos operadores são operadores aritméticos. Então, o que é um operador aritmético? Mais, menos, vezes, dividir, certo? Então, como que é uma expressão aritmética, né? Então, toda operação aritmética, ela é feita em cima de operandos. Então, quando eu somo 2 números, eu tenho o operador soma, certo? E 2 operandos, que são os números, né, envolvidos na operação. No caso de uma expressão aritmética no contexto do pseudocódigo, como que ele é representado? Ele é representado por um operando, e um operando pode ser uma constante, certo? Um valor que não vai mudar ao longo de todo o seu algoritmo, ou uma variável, certo? Então, um operando pode ser ou constante ou variável, seguido de um operador aritmético, certo? A gente vai comentar daqui a pouco, mas são aqueles básicos, mais, menos, vezes, dividir, e seguido de um operando, certo? Ao final de um operando, você pode continuar escrevendo outras operações, né? Outras operações aritméticas. Então, eu posso ter uma sequência, um somatório, né? Se eu quiser. Então, ao final de um operando, eu posso simplesmente voltar, né? E continuar escrevendo novas expressões, né? Uma expressão mais complexa, maior, né? Seguindo uma regra de formação. Operando, operador, operando. Tudo bem? Bom, dos operadores aritméticos admitidos, né, pela linguagem aqui do pseudocódigo, são esses 4 aqui, ó. Mais,
que faz a operação de adição, né? Então, por exemplo, 2 mais 3, x mais y, então são a soma de duas constantes ou a soma de duas variáveis, menos, ou subtração, né? 4 menos 2, ou n menos m. O asterisco, que indica a multiplicação de dois números, por exemplo, 3 vezes 4, ou a vezes b, e o barra, que indica a divisão de dois números. Podem ser duas constantes, por exemplo, 10 barra 2, ou duas variáveis, x1 dividido por x2, certo? Bom, além dessas operações aritméticas, tem duas outras definidas na linguagem de pseudocódigo, certo? Que são as operações de potenciação e a operação de radiciação, certo? Como que você vai representar a operação de potenciação? Com o seguinte operador, POT, P-O-T, certo? Abre parênteses, x, y. X e y são os operandos, certo? Então, num caso de uma potenciação, para você representar a potenciação, você vai representar com essa palavra POT, e a palavra POT é uma palavra reservada. Por o fato de ser reservada, significa que você não pode ter uma variável com o identificador POT, certo? Porque ela é uma palavra reservada, uma palavra-chave aqui. Bom, abre parênteses, x e y são os operandos da operação de potenciação, e o significado dela é calcular o valor de x elevado a y. Os operandos, lembra que pode ser tanto uma constante quanto variável, certo? Outro operador é o rad x, que faz a radiciação, ou seja, calcula a raiz quadrada de um número x, certo? Que é fornecido aqui entre parênteses, tudo bem? Que pode ser tanto uma constante quanto uma variável. Então, se você precisar escrever um valor, a potenciação ou a radiciação de um número, você vai usar esses operadores aqui, ó, pot e rad. Além desses convencionais, outro operador que tem é o operador mod, certo? Ele é uma operação não convencional. O mod, ele retorna nada mais do que o resto da divisão, então não é muito comum. Mas o operador é um operador possível, né? Ele usa uma palavra reservada aqui também, que é a mod, e o que ele retorna exatamente, ele calcula a divisão inteira entre dois números e retorna o resto. Então, por exemplo, 9 mod 4, o valor do resultado é exatamente 1, que é o resto da divisão de 9 por 4. Assim como 27 mod 5, o resultado é 2, que é exatamente o resto da divisão de 27 por 5. Dentre as operações aritméticas, uma que você precisa ter cuidado é em relação à divisão. Por quê? Toma cuidado pelo seguinte: o resultado de uma operação dentro do pseudocódigo com dois operandos inteiros é sempre do tipo inteiro, certo? Então, se os operandos de uma operação são do mesmo tipo, o resultado vai ser do mesmo tipo dos dois, certo? Então, se eu tenho uma operação com um operando é inteiro, outro operando é inteiro, eu faço uma divisão desses dois inteiros. Então, por exemplo, mostrado aqui embaixo, eu tenho o número 1 que é inteiro, está sendo dividido pelo número 10 que é inteiro, certo? Em sequência, está sendo multiplicado pelo número 10 que também é inteiro. Qual vai ser o resultado dessa expressão? Bom, nós, né, na nossa matemática, 1 dividido por 10 vezes 10 deveria resultar em 1, certo? Porque simplesmente eu estou dividindo e multiplicando por 10, certo? Porém, sobre a perspectiva, né, do pseudocódigo, ele vai executar primeiro a divisão e depois a multiplicação. Ao executar a divisão de 1 por 10 vai resultar em 0,1. 0,1 não é um número inteiro. Lembra que, por definição da linguagem do pseudocódigo, a divisão, qualquer operação com dois operandos que são iguais, os dois são do tipo inteiro, o resultado é do mesmo tipo. Então, se eu quiser um resultado que é do tipo inteiro para a divisão de 1 dividido por 10, o inteiro que dá de resultado é a parte inteira do resultado. Então, 0,1, ele tem o número 0 como sendo a parte inteira e o ponto 1 como sendo a parte fracionária. Então, o resultado de 1 dividido por 10, considerando que os dois são do mesmo tipo inteiro, é 0, certo?
E se eu pegar 0 e multiplicar por 10, vai dar 0. Então, essa divisão aqui, ó, é equivalente a exatamente fazer a divisão inteira entre 1 e 10, o que daria 0, estou dividindo e pegando a parte inteira, e depois multiplicando por 10, o que vai dar 0. Certo? Então, toma cuidado, um erro comum, né? Dentro do escopo do seu algoritmo, certo? Você está escrevendo o seu algoritmo usando o pseudocódigo, aí você quer calcular, por exemplo, a média das notas, das notas de duas avaliações, certo? Aí, por definição, você definiu que a média, a nota é um número inteiro, mas a média não é um número inteiro, a média é um número real, certo? Porque ele é o resultado da divisão, da soma e da divisão, tudo bem? Se ele é número, se você simplesmente definir os dois números inteiros e usar eles para calcular a média, o resultado vai ser o resultado inteiro. Isso pode ser que o resultado da saída do seu algoritmo dê um resultado errado, certo? E onde está o erro? O erro está que você está realizando uma operação com dois tipos inteiros e está esperando como resultado um tipo que seja real, certo? Então, para ter um resultado real, pelo menos um dos operandos tem que ser real. Então, se o resultado de uma operação com um operando real e outro real ou inteiro, ele é do tipo real, certo? Então, basta que pelo menos um operando seja real para que o resultado todo da expressão seja real. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quiser expressar exatamente o resultado correto de 1 dividido por 10 vezes 10, eu teria que transformar um desses números, né, como sendo do tipo real. Então, por exemplo, eu poderia escrever 1.0 dividido por 10 vezes 10, ou 1 dividido por 10.0 vezes 10, certo? Ou colocar todo mundo como real, 1.0 dividido por 10.0 vezes 10.0, tudo bem? Pelo menos um operando tem que ser do tipo real para que o resultado obtido seja do tipo real. Então tem essa expressão aritmética aqui. Qual que é o resultado dessa expressão aqui? Bom, 3 mais 6, 9, 9 vezes 10 dá 90? Não, né? O resultado dessa expressão aí, ó, depende da ordem dos operadores, né? Então, alguns de vocês poderiam dizer 3 mais 6 dá 9, 9 vezes 10 dá 90, né? Ou 3 mais 6 vezes 10. Então, vocês podem colocar ou parênteses, né? Dessa forma aqui, né? Ou a segunda opção, né? Seria eu colocar o parênteses dessa outra forma aqui, ó. Certo? Mas e quando não tem parênteses? Como é que fica, né? Então, eu não coloquei parênteses aqui para explicitar como deve ser executada a operação. Então, nesse caso, é o seguinte, teria, em tese, né, dois resultados possíveis. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma ambiguidade, certo? Não posso ter ambiguidades na minha linguagem. Então, para eliminar a ambiguidade, né, a própria matemática, por si só, já define algumas regras, né? Então, a própria matemática define a regra seguinte: alguns operadores têm prioridade sobre outros, certo? Então, os operadores com maior prioridade, eles são processados primeiro da esquerda para a direita. Depois é que são usados os de menor prioridade. Tudo bem? Bom, parênteses a gente pode usar para alterar essa prioridade. Então, a ideia de usar parênteses é justamente para forçar a alterar a prioridade ou para resolver questões de ambiguidade. Tudo certo? Quando há parênteses, os parênteses são processados primeiro. Então, sempre você resolve primeiro o que está dentro do parênteses para depois aquilo que estiver fora do parênteses. Então, qual é a ordem de prioridade dentro do escopo do pseudocódigo, certo? Da linguagem de pseudocódigo. Ele segue a seguinte prioridade. Primeiro, parênteses. Os parênteses mais internos vai ser resolvido primeiro e depois os parênteses mais externos. Segundo, são as operações de potenciação e radiciação. Elas são resolvidas primeiro, antes das demais operações. Depois, a operação em terceira ordem de prioridade, as operações de multiplicação, divisão e de módulo, ou de resto da divisão. E só por último, certo, é que a prioridade são a soma e a subtração.
Tudo bem? Então, voltando lá na nossa expressão que a gente temos aqui, né? Para o pseudocódigo, isso seria resolvido de que forma? Né? Dado que a multiplicação tem prioridade sobre a soma, né? Então, o resultado aqui seria resolvido como se tivesse o parênteses exatamente dessa forma aqui, ó. Primeiro a multiplicação e depois a soma. Bom, vamos ver um outro exemplo, né? Então, entendido a questão da prioridade, qual é o resultado aqui dessa expressão aqui, ó? Como que seria resolvida essa expressão? Então, da esquerda para a direita, né? Seguindo a ordem de prioridade. Então, o primeiro seria 8 dividido por 4. 2 inteiros. Divisão de 2 inteiros dá um inteiro. 8 dividido por 4, numa divisão de 2 inteiros, dá 2, certo? Depois eu tenho a soma, né? Então, somando todos esses números, vai dar 5 mais 9, 14, mais 7, 21, mais 2, 23. Em caso de empate, como que nós resolvemos, né, uma determinada expressão? Então, ó, eu tenho aqui, ó, uma multiplicação, certo? E uma divisão. Elas têm a mesma prioridade. Quem que eu resolvo primeiro? Sempre você vai resolver primeiro a que estiver mais à esquerda para depois a da direita. Então, em caso de empate, você vai seguir a sequência, né, de ordem que elas aparecem em relação a estar mais à esquerda, da esquerda vindo até a direita, certo? Então, nesse caso, ó, nesse empate entre multiplicação e divisão, quem vai ser resolvido primeiro será a multiplicação, tudo bem? Então, qual é o resultado dessa expressão aqui? Ó? Lembra que pote significa a potenciação de 3 e 2. Né? 3 é a base, 2 é o expoente. 3 é elevado ao quadrado. Primeira operação, né, a com maior prioridade, lembra qual é? Potenciação e radiciação. Então, a primeira coisa que a gente vai resolver é a potenciação. Então, 3 pote de 3, 2 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Isso é dentro da linguagem do pseudocódigo. 3 ao quadrado, 9, certo? Bom, resolvido isso, vamos resolver os demais. Então, dentro da ordem de prioridade, a próxima prioridade é multiplicação ou divisão. Tem um empate aqui, né? Empate técnico aqui. Quem ganha é aquele que aparece primeiro. Então, aparece primeiro a multiplicação. Então, nós vamos resolver a multiplicação primeiro. 4 vezes 3, 12, certo? Agora sim, em sequência, resolvemos a divisão. 12 dividido por 6, 2. Bom, 1 menos 2, menos 9. 1 menos 2, menos 1, menos 9, menos 10. Vamos complicar um pouco mais, né? Então, imagina que agora a gente tem essa expressão aqui, ó. Potenciação de 5, 2, 5 ao quadrado, menos 4 barra 2, 4 dividido por 2, mais radiciação. Lembra, radiciação é raiz, né, de 2, né? Lembra? Raiz quadrada. De 1 mais 3 vezes 5, dividido por 2. Lembra que se dá empate, primeiro o que está mais à esquerda, depois o que está mais à direita. Então, nós temos um empate técnico aqui, ó, porque potenciação e radiciação, eles são resolvidos ao mesmo tempo, né? Bom, mas a gente tem aqui, ó, um parênteses, né? A gente tem um parênteses aqui dentro, que é uma expressão que está sendo calculada dentro da radiciação. Tá vendo o parênteses aqui, ó? Lembra que a primeira prioridade de todos é parênteses. Sempre que tem parênteses, a prioridade é resolver o que está dentro do parênteses. Aqui, ó, tem parênteses no potenciação? Tem, mas não tem nenhuma expressão sendo calculada aqui dentro. 5,2 é o padrão que você especifica, né, a operação de potenciação. É um número, vírgula, ou outro. Esse número poderia ser uma expressão. Se houvesse uma expressão aqui dentro, você teria que resolver primeiro o parênteses, o que está dentro da operação de potenciação. Nesse caso, o primeiro que nós temos aqui é o parênteses da radiciação, que dentro dele tem uma expressão. Então, vamos resolver essa expressão primeiro. Dentro dessa expressão tem uma multiplicação, ela vem antes da soma. Então, 3 vezes 5, 15, certo? Depois que a gente vai resolver ainda o parênteses, não terminamos de resolver o parênteses. Então, 15 mais 1, 16. Perfeito, agora já resolvemos tudo que está dentro do parênteses. Depois do parênteses, qual que é a ordem de prioridade? Potenciação e radiciação.
Bom, entre potenciação e radiciação, eles estão no mesmo nível de prioridade. Então, se eles dão um empate, né, eu vou escolher aquele primeiro que está mais à esquerda, que nesse caso é o pote, né? Tudo bem? Então, potenciação de 5, 2 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, né? Que dá 25. Radiciação de 16 é a mesma coisa que raiz quadrada de 16, que dá 4, né? Então tá lá, resolvi nesse caso os dois ao mesmo tempo, né? Mas porque eles têm a mesma ordem de prioridade e não vai afetar, um depende do outro, são independentes. Bom, depois a ordem prioridade é a divisão, né? Que é o barra. Então temos duas divisões aqui, né? Como elas são independentes, eu posso resolvê-las, né? Então 4/2, 4/2 são divisões inteiras. Inteiro dividido por inteiro vai dar resultado inteiro, certo? Então, inteiro dividido por inteiro, 4/2 vai dar 2. 25 menos 2 mais 2 vai dar 25. Lembra que o resultado de uma expressão, ele é de um determinado tipo, certo? Então, agora vamos fazer o exercício de tentar identificar o tipo de uma determinada expressão. Então, nós temos aqui uma operação, certo? Somente com inteiros, né? Qual que é o resultado dessa expressão? Então, 4 mais 1, 5, menos 2 vai dar 3, né? Então, o resultado seria 3. Qual que é o tipo? Bom, só tem números inteiros envolvidos, então o tipo só pode ser um tipo inteiro. Bom, de baixo, 2 mais 3 vezes 4. Então, qual que é o resultado dessa expressão? Primeiro fazemos 3 vezes 4, que é 12, mais 2 dá 14, né? Então, o resultado é 14. Qual que é o tipo desse resultado? Como só tem números inteiros envolvidos, né? O tipo é um tipo inteiro. Bom, 3 vezes 4.0 menos 2. Então, o que eu tenho? 3 vezes 4.0 é um inteiro multiplicando um número real, certo? Um inteiro multiplicando um número real. Lembra que se um dos operandos é um número real, o resultado é um número real. Então, 3 vezes 4.0 vai dar 12.0. 12.0 menos 2, que é um número inteiro, vai dar 10.0, que é um número real, né? Tudo bem? 3 vezes 4 menos 2. Então, 3 vezes 4 são 2 inteiros, vai dar 12, certo? Menos 2.0. Opa, um operando aqui é real. Então, se um operando é real, o resultado tem que ser real. Então, 12 menos 2 vai dar 10.0 de novo, né? E o resultado vai ser do tipo real, né? Certo? Posso acelerar, gente, aqui, ó. Então, o que nós temos, né? Então, o próximo aqui, ó, 29.0 dividido por 9 vai dar um resultado real, porque tem um número real envolvido, né? 1/4, esse é importante, né? 1/4 mais 2. 1 dividido por 4, 2 inteiros. 1 dividido por 4, 2 inteiros, vai dar um resultado inteiro. Então, 1 dividido por 4 dá 0.25, né? 0,25, se eu quero um resultado inteiro, eu vou descartar a parte fracionária, e vou pegar somente o zero. 0 mais 2, aqui varia um resultado que é 2, certo? E o tipo, nesse caso, ele é inteiro. Então, toma cuidado com essa questão de divisão quando os dois são inteiros, tudo bem? Bom, então acelerando aqui, né? Então, esse caso aqui, ó, tem o 2, né? O resultado dá 2 é um número inteiro. 1.0 dividido por 4, note que é a mesma expressão que eu mudei, que eu coloquei um dos operandos como sendo real. E isso vai dar um resultado, permitir dar um resultado correto, né? Então, 1.0 dividido por 4 mais 2, ou 1 dividido por 4.0 mais 2, basta transformar um dos operandos como sendo real, que o resultado final vai ser real, certo? Esse terceiro aqui, ó, o resultado deu real, mas não deu ainda muito esperado. Por quê? Porque o operando que tem que ser real tem que ser o que está envolvido na operação, nesse caso de divisão, certo? 1/4 vai dar um resultado que é 1 dividido por 4, como são dois números inteiros, o resultado vai ser inteiro, vai dar 0, essa divisão aqui. 0 inteiro mais 2.0, que é real, vai dar um resultado que é real, mas vai ser 2.0. Tudo bem, gente?
Tranquilos? E essa operação aqui, né, que a gente não tinha visto até o momento, 27 mod 5, lembra que o mod calcula o resto da divisão entre dois números. Então, o resto da divisão de 27 por 5 é 2, né? Dois números inteiros envolvidos, o resto é um número inteiro. Uma coisa, abrindo um parênteses aqui, né? Então, o mod, como a gente está calculando o resto da divisão, normalmente a gente usa ele com números inteiros, né? Certo? Quando a gente faz a divisão de números reais, né? Não há o resto, né? Bom, outro tipo de expressão é a expressão lógica, né? Então, como que é expresso uma expressão lógica sobre a ótica do pseudocódigo, né? Então, a expressão lógica ela é dada pelo seguinte, por um operando lógico, certo? O que é um operando lógico? Um operando lógico pode ser algo que vem acompanhado da palavra reservada não. Então, nesse caso, o não ele está sendo um operador de negação, certo? Seguido de uma constante lógica, uma variável lógica ou uma expressão relacional, certo? Então, um operando lógico ele pode ser exatamente constituído por uma constante, uma variável ou uma expressão relacional que pode ser ou não precedida do operador não, certo? Da palavra reservada não. E seguida do operador lógico, né? Então, nesse caso, o operador lógico a gente vai ver a seguir, são aquelas operações que a gente viu lá naquela aula de noções de lógica, né? E, ou e assim por diante. Tudo bem? E eu posso repetir essa operação, né, com vários operandos, né? Então, ao final do operador, eu posso voltar e colocar vários operandos, quantos eu quiser. Aí, ao final, eu termino com um determinado operando. Então, o que é uma expressão relacional, né? Então, uma expressão relacional é aquela expressão, por exemplo, 4 maior do que 5. Então, ele é uma expressão aritmética, uma soma, uma subtração, e assim por diante, né? Isso vai gerar um resultado. Se eu quero pegar esse resultado e comparar com algum outro resultado, né? Então eu vou usar um operador relacional, certo? Que pode ser maior, menor, igual e assim diferente. Então, o que é uma expressão relacional? É quando eu posso ter uma expressão aritmética seguida de um operador relacional, seguida de outra expressão aritmética, certo? Ou posso ter uma expressão literal seguido de um operador relacional seguido de uma expressão literal. O que é uma expressão literal? Ou é uma constante, certo? Ou é uma variável. Tudo bem? Então, eu posso ter uma comparação de duas constantes ou uma comparação de duas variáveis. Nesse caso, tenho duas expressões literais. Ou posso ter uma comparação, né, entre duas expressões aritméticas. Bom, quais são os operadores relacionais que são usados na linguagem, né, do pseudocódigo? O operador de igual, que ele exatamente faz a função de comparar se uma coisa é igual a outra. Por exemplo, 3 igual a 3, x igual a x, certo? O operador de maior é maior que, né? Então, 5 maior que 4, x maior que o y. Ou menor que, nesse caso, 3 menor que 6, x menor do que y. Ou maior ou igual, certo? Então, se tiver dois símbolos, né, o maior seguido do igual, eu estou verificando se ele é maior ou igual. Então, 5 maior ou igual a 3, x maior ou igual a y. De maneira similar, menor ou igual, quando tem o símbolo do menor, né, seguido do símbolo do igual, eu estou verificando se ele é menor ou igual, né? Então, 3 menor ou igual a 5, x menor ou igual a y. E o sinal de maior, menor, ele indica diferente. Então, quando você tiver o maior, menor, o símbolo maior, menor, compara se duas coisas são diferentes. Por exemplo, 8 maior, menor do que 9, está verificando se o 8 é diferente de 9. Então, o resultado de uma expressão relacional é um valor lógico, né? Então, quando eu comparo 3 igual a 3, o resultado pode ser verdadeiro, o resultado pode ser falso. Quando eu comparo x maior do que y, o resultado pode ser verdadeiro ou o resultado pode ser falso. Então, o resultado de uma expressão relacional é algo que é do tipo lógico, certo? E por isso que ela é usada para compor expressões lógicas, certo? Tudo bem, gente? Então, sempre o resultado obtido numa expressão relacional é um valor do tipo lógico.
Então, lembra que a gente fez ali atrás, né? Expressões aritméticas podem obter um resultado que não necessariamente é lógico. Pode ser inteiro, real ou lógico. Mas expressões do tipo relacional, sempre o resultado é do tipo lógico. Então, por exemplo, então vamos lá, né? Então temos aqui duas expressões, certo? Temos uma expressão relacional, 2 vezes 4 igual a 24/3, certo? Então, como que a gente vai resolver essa expressão relacional? Então, primeiro você vai resolver as expressões aritméticas. Então, em termos de prioridade, para você resolver a expressão relacional, primeiro você resolve as expressões aritméticas. Temos duas expressões aritméticas, 2 vezes 4 e 24 dividido por 3, certo? Bom, 2 vezes 4 dá 8, 24 dividido por 3 é igual a 8. Bom, 8 é igual a 8? Bom, 8 é igual a 8, então o resultado dessa expressão relacional é V, que indica que ele é verdadeiro, certo? Bom, um outro exemplo, tem uma expressão relacional aqui, ó, mostrando para vocês. Qual o resultado dessa expressão? Então, lembra que temos uma expressão relacional. Expressão relacional, primeiro resolve-se as expressões aritméticas que estão envolvidas na relacional. Então, temos duas expressões aritméticas, certo? De um lado, 3 vezes 5 dividido por 4, de outro, pote de 3, 2 dividido por meio, certo? Lembra que as expressões aritméticas têm toda aquela ordem de prioridade, né? Então, primeiro vem parênteses, depois vem potenciação, radiciação, depois vezes dividido, depois mais e menos, né? Então, aqui de um lado tenho 3 vezes 5 dá 15, desse outro lado, 3 ao quadrado dá 9, né? Então, tenho 15 e 9. Bom, depois ainda tenho duas divisões, né? Desse lado, 15 dividido por 4, divisão inteira, certo? São dois números inteiros. 15 e desse lado, 9 dividido por meio. 9 dividido por meio, um operador aqui, ó, um operando, ele é real, o resultado vai dar real. Então, eu vou ter o quê? De um lado aqui, ó, 3, 15 dividido por 4, vai dar 3, alguma coisa, mas, como eu vou arredondar isso daqui, vou pegar só a parte inteira, vai ser somente 3, certo? 9 dividido por meio vai multiplicar por 2, né? O resultado vai ser 18, tudo bem? 3 é menor ou igual a 18? Sim, é verdade, né? Então o resultado disso aqui vai ser verdadeiro. Um outro exemplo aqui, ó. 2 mais 8 mod 7 maior ou igual a 3 vezes 6 menos 15. Então, temos duas expressões aritméticas, começamos pela resolvê-las seguindo a ordem de prioridade, né? Então, 8 dividido por 7 vai dar resto 1, certo? 3 vezes 6 vai dar 18. Então, temos aqui 1 e 18. 2 mais 1 dá 3. 18 menos 15 dá 3. 3 é maior ou igual a 3? 3 é igual a 13, então vai dar verdadeiro. Bom, em relação aos operadores lógicos, nós temos três operadores lógicos, né? O não, certo? Que indica negação. O e, que indica conjunção. Ou o ou, que indica disjunção, certo? Bom, existem as tabelas verdades para cada uma dessas operações. A gente viu isso, não sei se vocês lembram, lá na aula, né, que a gente falou sobre noções de lógica, né? Então, dado duas variáveis aqui, né, A e B, com os valores lógicos falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, né, as combinações dos valores lógicos, o resultado da negação ele vai inverter o valor, né, do resultado original. Então, o inverso de falso vai ser sempre verdadeiro, certo? O resultado de alguma coisa e outra, né, vai ser verdadeiro caso ambas sejam verdadeiras. Então, nesse caso, ó, A é falso, B é falso, vai ser falso. A é verdadeiro, A é falso, B é verdadeiro, vai ser falso, porque somente um é verdadeiro. Então, só vai ser verdadeiro nesse caso em que ambas são verdadeiras. A ou B, lembra que o operador ou indica o quê? Que pelo menos uma dos dois fatos ocorre, né? Então, eu tenho A ou B só vai ser verdadeiro se pelo menos um deles for verdadeiro. Então, nesse caso aqui, primeiro, em que os dois são falsos, o resultado vai ser falso. Em todos os demais, pelo menos um
é verdadeiro. Então, todos vão ser verdadeiros, certo? Então, a partir dessa tabela verdade, você consegue obter o resultado das expressões lógicas usando os operadores, certo? Dependendo daquilo que é fornecido, os operandos que são fornecidos, né? Você consegue obter o resultado seguindo, simplesmente aplicando a tabela. Então, vamos ver se vocês entenderam? Qual que é o resultado dessa expressão lógica aqui? Nota que essa expressão lógica, ela envolve duas expressões relacionais, certo? E as expressões relacionais envolvem expressões aritméticas, né? Então, primeiro começamos nas expressões aritméticas e depois nas relacionais, né? Como desse lado esquerdo não tem expressão aritmética, se eu quiser eu já posso resolvê-la diretamente, né? Como elas são independentes, né? Então, nesse caso, 2 é menor do que 5? Isso é verdade. 15 dividido por 3 dá 5, certo? Bom, 5, temos agora um valor lógico e uma expressão relacional. Primeiro, tenho que resolver a expressão relacional. 5 é igual a 5? Isso vai dar verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, lembra da tabela verdade? Então, o operador e só vai ser verdade se ambos os operandos forem verdade. Como ambos são verdadeiros, o resultado vai ser verdadeiro. Tudo bem? Qual que é o resultado dessa expressão aqui, ó? Temos aqui uma operação lógica, né? Então, temos dois operandos, que são... Um é um valor lógico, né? Que é uma constante, certo? F é uma constante do tipo lógico. E aqui eu tenho uma expressão relacional com duas expressões aritméticas. Então, eu começo a resolver as expressões seguindo a ordem de precedência, onde parênteses vem primeiro. Então, 18 dividido por 3 dá 6. 21 dividido por 3 dá 7, né? Então, eu tenho aqui como resultado 6 e 7. Bom, ainda tem expressões aritméticas para serem resolvidas, né? Dentro de uma expressão relacional. Nesse caso, eu tenho 20 dividido por 6 e 7 dividido por 2. Note que os operandos são inteiros, então o resultado tem que ser inteiro. 20 dividido por 6 vai dar 3, alguma coisa. Como eu vou cortar a parte fracionária e ficar com a inteira, o resultado vai ser 3. De maneira similar, né? 7 dividido por 2 vai dar 3,5. Como a divisão ela é inteira, eu vou cortar a parte fracionária e vou ficar somente com a parte inteira, certo? São dois operandos inteiros, o resultado vai ser inteiro, que vai dar 3, né? Bom, entenderam, gente? Então toma cuidado. Um erro comum aqui nesse caso seria exatamente ignorar o fato de que uma divisão com operandos inteiros resulta em um resultado que tem que ser inteiro. E nesse caso ele descarta a parte fracionária. 3 é diferente de 3? Isso é falso, né? Porque 3 é igual a 3. Bom, então o resultado disso é falso. Falso ou falso, lembra que no operador ou só vai ser verdade se pelo menos um for verdade. Como ambos são falsos, o resultado vai ser falso. Vamos complicar, né? Um pouco mais. Qual é o resultado dessa expressão aqui, ó? Então, temos uma expressão lógica aqui, né? Ela é precedida, nesse caso, um operador é precedido pela negação, né? Então, temos V é uma constante lógica, verdadeiro, está precedido pelo não V, certo? Que é um operador de negação. Ou, então, um operador lógico ou, né? Uma expressão relacional nesse caso. Então, temos que resolver, né, a expressão relacional seguindo a ordem de precedência, né? Então, 3 ao quadrado dá 9, né? 35 mod 7 é o resto da divisão de 35 por 7. O resto da divisão de 35 por 7 é zero, né? Porque 35 dividido por 7 vai dar 5 com o resto zero, certo? E 3 ao quadrado ele é 9. Bom, ainda tem uma expressão aritmética para resolver, né? Nesse caso tem uma divisão 9 dividido por 3 e 15 menos 0. 9 dividido por 3 vai dar uma divisão inteira, o resultado inteiro 3. 15 menos 0 vai dar 0, certo? Bom, temos uma expressão relacional. 3 é menor do que 15? Sim, é verdadeiro que 3 é menor do que 15, né? E nesse caso o resultado vai ser verdadeiro. Não V, não verdadeiro. Qual que é o resultado de não verdadeiro? Então a precedência aqui na hora de resolver a expressão lógica, né? Nesse caso vem primeiro esse operador de negação. O contrário de verdadeiro é falso, certo? Agora tem o operador ou para ser resolvido.
Bom, o ou ele é verdadeiro quando pelo menos um é verdadeiro. Falso ou verdadeiro, a resposta vai ser o quê? Verdadeiro, porque um operador, que é verdadeiro, né? Então a resposta é verdadeira. Dentro da ordem de prioridade, então, lembra que assim como na expressão aritmética há uma prioridade em relação aos operadores, né? Nos operadores lógicos também tem uma relação de prioridade. Então, primeiro vem a negação, certo? Depois vem a conjunção e, por último, a disjunção. Então, num caso em que haja ambiguidade, ou você resolve a ambiguidade usando parênteses, certo? Ou você segue essa ordem de precedência. Tudo bem? Bom, em relação a todos os operadores, né? Qual que é a ordem de prioridade? Então, lembra que eu tenho os operadores aritméticos, operadores relacionais e operadores lógicos. Então, dentre os operadores, qual é a ordem de prioridade? Então, sempre os parênteses é a primeira prioridade. Então, se há parênteses, começa resolvendo aquilo que está dentro do parênteses. Começando pelos mais internos e depois pelos mais externos. Depois, você vai resolver como prioridade os operadores aritméticos. Depois dos aritméticos, aí então você vai resolver os relacionais e só por último você vai resolver os operadores lógicos, certo? Qual que é o resultado dessa expressão aqui, ó? Então vamos começar pelas expressões aritméticas. Então as expressões aritméticas temos 3 aqui, né? 10 dividido por 2, 2 menos 5 e 5 menos 2. Como elas são independentes, certo? Elas são operandos de de expressões relacionais ou lógicas de independentes, eu posso resolvê-las ao mesmo tempo. Então, 10 dividido por 2, divisão inteira, vai dar 5, 2 menos 5 vai dar menos 3, né? 5 menos 2 vai dar 3. Então, tá lá, né, o resultado das operações aritméticas. Agora me sobraram somente operações relacionais, né? Quais são elas? 5 é diferente de 5? Isso é falso, né? 5 é igual a 5. Menos 3 é maior do que 3? Isso é falso, porque menos 3 é menor do que 3, né? Então, eu tenho 2 falsos aqui, ó. Bom, agora temos F ou V, EF ou V. Tem uma ambiguidade aqui, né? Ou e E. Quem que eu vou resolver primeiro? Lembra que a precedência dos operadores lógicos é o E primeiro, né? Então, vou resolver primeiro o operador E, de conjunção. VEF, lembra que o resultado de uma conjunção, né, de um E, ele só é verdade quando ambos são verdade. Como nesse caso, um deles é falso, o resultado vai ser falso. Bom, tenho duas disjunções aqui, né? F ou F ou F ou F, né? Tanto faz quem vai ser resolvido primeiro, né? Na verdade, posso até resolver todas ao mesmo tempo. Lembra que o resultado de uma disjunção só vai ser verdade quando pelo menos um for verdade. Nesse caso, eu tenho pelo menos um aqui, ó, que é verdadeiro. Então, o resultado total vai ser verdadeiro. Agora, tem o operador de negação, né? Então, o contrário de verdadeiro vai dar falso. Então, temos aqui uma expressão lógica, né, envolvendo uma expressão relacional, certo? Então, temos uma expressão lógica com o ou, né? O que combina duas expressões relacionais, certo? E as expressões relacionais envolvem expressões aritméticas. Qual o resultado dessa expressão aqui, ó? Pela ordem de precedência, né, temos que resolver primeiro as operações aritméticas, né? Lembra que o potenciação precede, né, a multiplicação. Nesse caso, como essas duas expressões aritméticas estão em lados distintos, né, operandos distintos da expressão lógica, eu posso resolvê-las ao mesmo tempo. Então, potenciação de 2, 4 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta, né? E 3 vezes 5 é igual a 15. 2 elevado à quarta é 16 e 3 vezes 5 é igual a 15, certo? Bom, continuo resolvendo, o próximo aqui da precedência, né? Então, esse lado da expressão racional já foi resolvido, falta o lado direito, né? E desse lado de cá eu tenho uma divisão que precede a soma, né? Então, 15 dividido por 3 dá 5, né? 4 mais 2 é igual a 6, certo? Bom, próximo passo, né? Temos o quê? Temos uma expressão relacional aqui do lado esquerdo, né? E temos uma expressão relacional, mas dentro dela temos ainda uma expressão aritmética, né? Desse lado direito. Então, vou resolver primeiro essa expressão aritmética, né? Precedência do mod sobre o mais. Então, 5 mod 5, qual que é o resto da divisão de 5 por 5? É igual a 0, né? Então, o 5 dividido por 5 é igual a quociente 1 e resto 0. Então, com produção de mod, retorna o resto, vai dar exatamente 0 como resto.
Ainda tem uma operação de adição, né, operação aritmética aqui de adição, 2 mais 0 é igual a 2. Pronto, agora eu tenho duas expressões relacionais, né, como operandos de uma expressão lógica, né, então eu vou resolver primeiro os relacionais. 16 é diferente de 6? Isso é verdade, né, 16 não é igual a 6, ele é diferente, isso aqui vai dar verdadeiro. 2 é menor do que 0? Não, né, 2 é maior do que 0, então isso daqui vai dar falso, né. Bom, cair agora numa expressão lógica, né, verdadeiro ou falso, o resultado de uma disjunção vai ser verdadeiro sempre que pelo menos um dos operandos for verdadeiro. Nesse caso, um é verdadeiro, então vai ser verdadeiro. Então, tudo que nós vimos até agora foram tipos, constantes, variáveis e expressões, né? Expressões aritméticas, relacionais e expressões lógicas. Bom, agora nós vamos começar a estudar, né, comandos, certo? Até agora não nos vimos nenhum comando, né? Nós vimos simplesmente como declarar uma variável, como os tipos e como resolver expressões. Tá, mas como que eu atribuo, por exemplo, né, o valor de uma expressão e armazeno ele numa variável? Então, para fazer isso, a gente precisa de um comando que é chamado comando de atribuição. Então, para que serve o comando de atribuição? Exatamente para isso, né? Para fornecer um valor a uma variável. Então, uma vez que você declarou uma variável, né? Como que você atribui para essa variável um valor qualquer? A partir de um comando de atribuição. E como que é feito o comando de atribuição? Ele é feito da seguinte forma. Primeiro você coloca o identificador, nesse caso o identificador da variável, né? O sinal de maior traço, né, que é como se fosse essa setinha, certo? Uma seta, seguido de uma expressão. Ao final da expressão, você coloca ponto e vírgula. Lembra que o ponto e vírgula no final, ele sempre indica o final de um comando, né? E para representar aquela sequência de ações e temporal de ações, né? Então, sempre o ponto e vírgula no final para indicar o fim de uma determinada ação. Então, nesse caso, essa ação, ela é dada pelo comando de atribuição, né? Que segue esse padrão aqui, né? De sintaxe. Identificador da variável, seguido de uma seta, indicando que está entrando na variável, né? Uma seta apontando para a esquerda, seguido de uma expressão, onde a expressão ela pode ser uma expressão aritmética, uma expressão lógica ou uma expressão literal, certo? Tudo bem, gente? Bom, então o operador de seta, né, ele serve exatamente para separar o resultado, né, daquilo que vai ser, do valor que você quer atribuir ao nome da variável, né? Então, do lado esquerdo eu tenho o nome da variável, né? E do lado direito eu tenho exatamente o valor que eu quero atribuir a essa variável. Bom, então o lado esquerdo sempre vai ser uma variável, sempre. Então, no comando de atribuição, sempre o lado esquerdo que vem é uma variável, certo? Que, lembra, tem que ser declarada antes de você usar a sua variável. E o lado direito sempre vai ser uma expressão, né, de um daqueles 3 tipos que a gente já estudou até o momento. Não esquece, sempre seguida do ponto e vírgula. Tudo bem? Bom, então o comando de atribuição, como que ele funciona, né? Então pensa o seguinte, lembra lá da primeira aula que a nossa memória é como se fosse um escaninho, né? Onde cada escaninho tem uma numeração que representa o endereço, né? E o que está dentro do escaninho é o conteúdo que está armazenado naquele endereço de memória, certo? Então eu representei aqui nessa tabela, né, como se fosse o meu escaninho. Eu lembro que eu tenho aqui o endereço, que é exatamente qual é o número do escaninho, onde que ele se encontra, né? E o que está dentro dele é o que tem aqui do lado direito, que é o conteúdo. Então, quando eu tenho, por exemplo, né, essas duas instruções que estão destacadas aqui à esquerda, inteiro 2.a, eu tenho uma instrução de declaração de uma variável, certo? Seguida de a seta, né? 3, que é um comando de atribuição que está pedindo atribua o valor 3 à variável identificada como a. Então, o que acontece, né, quando eu executo essas instruções, né? Então, quando eu declaro uma variável, o que vai acontecer? Ele vai, em algum lugar da memória, ele vai reservar um dos escaninhos, né? Vai colocar o nome lá, então o endereço aqui vai ser o próprio nome da variável, né? E vai reservar, ó, esse escaninho é para a variável A, certo? Quando você declara a variável, o conteúdo dele é desconhecido, então
não sei que conteúdo que está lá, pode ser um lixo, certo? Pode ser, quando eu falo lixo, pode ser assim, uma informação que estava lá, mas que não tem significado nenhum, né? Porque você não atribuiu nenhum valor, certo? Não significa que não tem nenhuma informação lá, pode ter informação, certo? Então, se simplesmente etiquetou, né, o seu escaninho e falou, ó, o nome dele vai se chamar, o que tem dentro ali do escaninho, né, não sei, você vai ter que abrir ali dentro para você saber o que tem, certo? Mas pode ter alguma coisa ou pode não ter nada. Quando você executa o comando de atribuição, o que, que vai acontecer? Então, um determinado valor, né, vai ser colocado, né, para essa variável, né? Então, lá na memória, o que nós temos? No endereço de memória correspondente à variável A, o conteúdo dela, né, então, dentro do lado do escaninho associado à variável A, né, eu vou colocar o valor que eu pedi para atribuir, que é esse que está do lado direito da seta, né? Então, nesse caso, o valor 3. Então, após a execução do comando de atribuição, a variável de nome A vai conter esse número 3, certo? Uma vez que a memória só pode conter um único valor por vez, o número 3, o que acontece? Ele substitui o valor anterior. Então, lembra que o escaninho, cada vez que você faz um comando de atribuição, você vai substituir o valor anterior, né, pelo valor novo, certo? Antes, não sabíamos o valor que, logo que você declara, a gente desconhece o valor que tem lá dentro como conteúdo da variável, certo? Não significa que não tem nenhum valor. Pode ter um valor, mas eu desconheço qual seja, certo? Quando você faz a atribuição, então você substitui o valor anterior por um novo. Sempre que você fizer uma atribuição, você está substituindo o valor anterior pelo valor novo, certo? Bom, então, pensa o seguinte, ó, se eu tenho uma sequência de comandos de atribuição, por exemplo, essa sequência, A recebe 10, então atribuir o valor de 10 à variável A. A recebe menos 2, atribuir o valor menos 2 à variável A. E A recebe 1, atribuir o valor 1 à variável A. Qual que vai ser o valor final da variável A? Vai ser, ó, vamos executar então? Então, no primeiro passo, declaramos a variável, executamos a instrução de atribuição atribuindo o valor 10. Então, lá no conteúdo vai conter o valor igual a 10. Depois, executei a segunda instrução de atribuição, atribui o valor menos 2. Lá no conteúdo, o valor da variável vai ser menos 2. Depois, eu executei novamente a instrução de atribuição, atribuindo o valor 1. No final, ó, o valor foi 1. Note que entre um comando de atribuição e outro, né, o valor anterior sempre foi descartado. Então, o valor final aqui, ó, é sempre o valor do último comando de atribuição, certo? Os valores anteriores, nesse caso aqui, eles foram destruídos, eles foram colocados, né, lá na memória, né, no escaninho correspondente à variável A, mas não foram utilizados e simplesmente foram destruídos, certo? Ignorados. Tudo bem, gente? Então, toma cuidado quando você vai atribuir valores a uma variável. Se você precisa do valor anterior, lembra que sempre a cada nova atribuição, você perde o valor anterior, certo? Então, se você precisa, você tem que tomar cuidado de projetar a sua sequência de ações de modo a preservar o valor que você precisa, certo? Então, como que isso pode ser feito? Né? Então, vamos ver um outro exemplo aqui. Ó. Então, suponha que x é uma variável inteira, certo? Que tem um valor armazenado nela, certo? Então, tá aqui, tem uma variável x, é inteira na minha memória, lá no escaninho qualquer, no endereço de memória, eu marquei uma variável x. E tem um conteúdo qualquer armazenado nela, certo? Se um novo valor for atribuído para x, ele vai substituir o valor anterior. Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma instrução que atribui o valor 0 para a variável x. Quando atribuir o valor 0, o valor que tinha lá anterior vai ser descartado, certo? Em seguida, imagina que eu tenho uma variável a, né, que também é do tipo inteiro, e eu vou atribuir o valor 0, né, para a variável a. Então, atribuir o valor 0 para x, atribuir o valor 0 para a variável a. Logo que eu declaro a variável, ele tem um valor que é desconhecido. Quando eu executo a primeira atribuição, eu destruí o valor anterior e armazenei o valor que eu quero, que é o valor 0, certo? Bom, qual que é o resultado do próximo comando aqui, ó? X recebe o valor de A mais 1. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho uma expressão, certo? Aritmética, e nessa expressão eu tenho uma variável A aqui, ó.
certo? Então, o valor que vai ser atribuído a x vai ser o resultado dessa expressão. Qual vai ser o resultado dessa expressão? Então, nessa expressão, a variável a vai ser substituída pelo valor da variável a nesse exato momento. Então, nesse exato momento, o valor da variável a é 0, certo? 0 vai substituir o valor da variável a, vai ser somado a 1. É uma expressão aritmética. 0 mais 1 vai dar 1, certo? 1 é o valor final, resultado dessa expressão, que vai ser atribuído à variável x. Então, lá na minha memória, né, o conteúdo da variável x após essa operação, esse comando de atribuição vai ser exatamente igual a 1. Bom, um outro exemplo aqui, né? Então, vamos complicar um pouco, né? Então, temos aqui, ó, suponha que eu tenho, então, uma variável x, ela foi declarada, quando ela é declarada, o valor é desconhecido, certo? Eu tenho essas duas instruções aqui, ó. Qual vai ser o resultado final da variável x? Então, o que vai acontecer aqui, né? Então, nessa instrução, a primeira instrução de atribuição vai colocar o valor 0, né, no conteúdo, né, da variável x, certo? E a segunda instrução, o que ela vai fazer? Ó, eu tenho primeiro uma expressão aritmética, nessa expressão aritmética eu tenho a variável x aqui, ó, certo? É como parte da expressão. Então, se ela é parte da expressão, lembra que primeiro eu resolvo a expressão aritmética para depois executar o comando de atribuição aqui, ó, certo? Então, durante a resolução da expressão, né, da expressão aritmética, o que vale é o valor de x nesse exato momento, que é igual a 0, certo? Então, o valor correspondente a x, quando ele está do lado esquerdo, né, direito, desculpa, do comando de atribuição, é o valor antes de executar o comando de atribuição, certo? Que nesse caso é igual a 0. Então, 0 mais 1 vai ser igual a 1. Ao final dessa expressão, o resultado dessa expressão, que é 1, vai ser armazenado, né, no valor da variável, na variável x, né, no conteúdo da variável x. E o valor do 0 vai ser substituído por 1 nesse caso. Então, note, ó, quando eu faço x recebe x mais 1, o que significa que eu estou fazendo? Eu estou pegando o conteúdo anterior da variável x e somando 1 e substituindo esse conteúdo anterior por esse novo conteúdo que é equivalente ao anterior mais 1, certo? Então, toma cuidado que o comando de atribuição não é um comando de igualdade. Eu não estou comparando, né, o valor de x com x mais 1. E sim, estou aumentando o valor anterior de x em uma unidade. Tudo bem? É isso que está sendo executado aqui por esses dois comandos de atribuição aqui. Ó. Então, resumo, né? Então, sempre o aparecimento de uma variável do lado esquerdo, né, de um comando de atribuição, significa o quê? Do lado esquerdo significa que o valor vai ser alterado. Então, se a variável está do lado esquerdo do comando de atribuição, significa que o valor dela está sendo alterado. E sempre que ela aparece do lado direito, significa que o valor dela está sendo utilizado, certo? Note que no mesmo comando de atribuição, você pode utilizar o valor de uma variável, ou seja, ele pode aparecer do lado direito, e você pode alterá-lo também, né? Ele pode aparecer também do lado esquerdo, certo? Se está do lado esquerdo, indica que o valor está sendo alterado, está do lado direito, indica que o valor está sendo utilizado, mas ainda não está sendo alterado. Primeiro resolve o lado direito, certo? Depois você altera ele com o resultado, né, no lado esquerdo. Bom, temos uma sequência aqui, né, com várias operações, né? Qual vai ser o resultado, né, final aqui das variáveis a, b e x? Primeiro temos as instruções de declaração das variáveis a e b, né? Então, lógico AB significa que eu estou declarando duas variáveis e elas são do tipo lógico. Se elas são do tipo lógico, lembra que o conteúdo delas vai ser verdadeiro ou falso, certo? Quando eu declaro a variável, lembra que o valor do conteúdo dela é desconhecido inicialmente, né? É algum valor, que eu não sei qual é, certo? Em seguida, eu declaro, né? Tem um comando de declaração da variável x, que é do tipo inteiro, certo? E foi declarado, está lá na memória, né? Lembra que não precisa ser sequencial aqui, né? Em algum ponto da memória, né? Em algum escaninho, lembra? Vai conter a minha variável x, certo? O conteúdo dele, inicialmente, também é desconhecido. Depois eu tenho uma instrução de atribuição. A vai receber, né, o valor de B. Significa que, como o conteúdo de B ele é desconhecido,
Então, o valor de A vai ser igual ao de B, que são dois valores desconhecidos. A única coisa que eles vão ser, que eu sei é que eles são iguais, mas ambos são desconhecidos, certo? Depois, x recebe 8 mais 3, 13 dividido por 5. Então, nós temos aqui uma expressão aritmética, né? Com operandos inteiros, onde temos uma divisão que precede a soma, né? Então, 13 dividido por 5 vai dar 2, alguma coisa. Como os operandos são inteiros, eu vou manter a parte inteira, né? A parte inteira é 2, certo? O resultado dessa parte inteira, 2 mais 8, vai ser igual a 10. Então, 10 vai ser atribuído aqui à variável x, certo? Não esquece, divisão de números do tipo inteiro resulta um resultado que é do tipo inteiro, certo? Bom, depois temos uma instrução aqui relacional. 5 é igual a 3? 5 não é igual a 3, né? Então, isso daqui, o resultado disso é o valor lógico falso. Então, o valor lógico falso vai ser atribuído à variável, né, b, lá no conteúdo da variável b. Tudo bem? Depois, x recebe 2. Uma atribuição está atribuindo o valor 2 para a variável x, né? Então, desprezei o valor 10 que estava anteriormente e substituí pelo valor 2. Então, ao final, temos o que, então, né? O A contém um valor desconhecido, não sei qual é. O B contém o valor lógico falso e a variável x contém o valor 2, né? O número inteiro igual a 2. Então, temos um outro exemplo aqui, ó. Qual vai ser o resultado das variáveis A, B, C, I, J, K e R? Então, o primeiro passo, ó, temos as variáveis sendo declaradas, temos as variáveis A, B e C, que são do tipo real, I, J, K, que são do tipo inteiro, e R do tipo lógico, né? Então, depois vem as instruções de atribuição das variáveis A, B e I, certo? Então, inicialmente, quando eu faço a declaração, certo? Quando eu faço a declaração, os valores presentes são desconhecidos, são todos em interrogação. No primeiro passo, eu vou executar essa instrução, as instruções de declaração, certo? Quando eu declaro, ao final da declaração, o valor é desconhecido. Bom, depois eu tenho 3 instruções de atribuição. Quando eu faço atribuição, significa o quê? Que eu vou substituir o valor presente, né? Então, o valor que é anterior, ele é descartado nesse caso, né? Essas 3 comandos de atribuição. A recebe 2.0, B recebe 3.0, C vai ser igual a incógnita, I vai ser igual a 3, J vai ser igual a incógnita, K igual a incógnita e R igual a incógnita. Bom, então com isso nós consumimos esses 3 comandos de atribuição aqui, ó. Depois eu tenho uma atribuição para o comando, para a variável C, certo? Que é o resultado da divisão de A por B mais 2,5. Tudo bem? Bom, B é igual a 3.0, dividido por A, que é igual a 2.0, 3.0 dividido por 2.0, ambos são reais, o resultado é real, certo? Então, 3 dividido por 2 dá 1.5. 1.5 mais 2.5, o resultado vai dar igual a 4.0. A variável C é uma variável do tipo real, então o resultado que vai ali é um resultado do tipo real. Então vai ser 4.0. Então, com isso, consumimos essa atribuição. Depois temos aqui, ó, K é o valor de atribuído o valor de I dividido por 2 mais 4.7. I é um número inteiro, certo? Igual a 3.0. I, 3, que é 3, desculpa, dividido por 2, 3 dividido por 2 dá 1,5. Como I é inteiro e 2 é inteiro, ambos os operandos são inteiros, resultado inteiro. 1,5, desprezo a parte fracionária e fico somente com a parte inteira, que é igual a 1, certo? 1 mais 4.7 vai dar 5.7. A variável K, ela é uma variável do tipo inteiro. Se ela é do tipo inteiro, significa que a parte fracionária vai ser desprezada, né? Então, se a parte fracionária é descartada, o resultado que sobra é somente a parte inteira, que é igual a 5.
Depois, J, vou atribuir o valor de I dividido por A mais B. Então, primeiro a divisão, né? I é igual a 3 e é inteiro. B, A é igual a 2 e é real. Divisão de um inteiro por um real, o resultado é real. Então, 3 dividido por 2.0 vai dar 1.5. 1.5 mais B, que é um número real igual a 3.0, vai dar 4.5. Então, J é uma variável do tipo inteira, eu vou atribuir simplesmente a parte inteira, eu vou descartar a parte fracionária. Então, o resultado aqui vai ser J igual a 4. Depois nós temos aqui uma expressão lógica, né? Então, qual é o resultado dessa expressão lógica? Potência de A elevado a K. Então, A igual a 2.0, 2.0 elevado a 5 é igual a 32, né? 32 é diferente de B mais J. Bom, B é igual a 3 e J é igual a 4. 3 mais 4 é igual a 7. Então, 32 é diferente de 7? Sim. Então, o resultado disso aqui, dessa primeira parte aqui, vai dar verdadeiro, né? 32 é diferente de 7. Se 32 é diferente de 7 e vai dar verdadeiro, eu tenho uma disjunção aqui, ó. Se eu quiser, eu nem preciso resolver o outro lado, né? Por quê? Porque verdadeiro ou alguma coisa vai ser sempre verdadeiro. Então, o resultado esperado aqui, ó, por o R, o resultado da expressão vai ser esperado como sendo verdadeiro. Mas se quisermos resolver o outro lado, o resultado vai ser quanto? Então, nós temos uma expressão relacional, né, aqui. Primeiro eu vou pegar quem? Primeiro eu vou seguir na divisão, temos uma multiplicação, divisão e um mod. Ambos têm a mesma prioridade. Se tem a mesma prioridade, eu começo primeiro pela multiplicação. Eu começo da esquerda para a direita, né? Então, A vezes J vai dar 2 vezes 4, que é 8. 8 dividido por I, que é 3. Lembra que aqui o A é real, vai dar um número real, né? Então, 8.0 dividido por I, que é 3, vai dar 2, alguma coisa, né? Vai dar um número real que é 2, alguma coisa. Mas eu tenho um mod, né? Então, o mod ele faz a divisão inteira. Se ele vai fazer a divisão inteira, aqui vai dar o resto da divisão inteira por K, onde K é igual a 5, 2, alguma coisa. O resto da divisão por 5 vai dar o próprio 2, alguma coisa aqui, né? Vai dar, como 8 dividido por 3 é maior, vai dar um resultado que é inferior a 5, o próprio valor vai ser o resultado do resto. Somado a C, que é igual a 4, vai dar valor perto de 6 e alguma coisa, né? Esse valor de 6 e alguma coisa é menor do que B, que é igual a 3? Não. Então, esse lado aqui vai dar como falso, né? Apesar disso, o outro lado deu como verdadeiro, então o resultado total, né, eu tenho algo, uma coisa ou outra, então o resultado final vai ser verdadeiro. Confirmar, então deu 2.0, 3.0, 3, 4.0, 5, 4 e verdadeiro. Então presta atenção, gente, ó, nessas pegadinhas aqui, né? Então onde que tem que tomar cuidado, né? Em relação aos tipos da variável, né? Você não pode esquecer. Então, se eu tenho uma divisão de 2 números inteiros, o resultado vai dar inteiro. E se eu tenho uma variável do tipo inteiro e eu estou atribuindo um valor real a uma variável do tipo inteiro, o resultado que eu vou fazer é simplesmente desprezar a parte fracionária e atribuir somente o valor inteiro.